E antes de falar do jogo, eu tenho que falar disso que a gente viveu, né? Até chegar nesse momento que nos deixou aliviado, né? Porque o sofrimento do torcedor do Fluminense ao longo desse ano foi muito grande. A gente vinha de um título de Libertadores, uma coisa importante, uma coisa que deixou os torcedores do Fluminense felizes ao extremo. Tínhamos conquistado o Bicarioca, conquistamos a Recopa, né? E, de repente, a gente se depara com um ano bizarro, só com decisões erradas da diretoria, e o Fluminense chegou nesse momento final aí, jogando as últimas fichas. E jogando as últimas fichas, todos nós entendendo que o Fluminense estava a passos largos para a segunda divisão, depois de um título de Libertadores. A gente sofreu em muitos jogos, em muitos momentos, muito aborrecimento, e hoje aqui era tudo ou nada. Ou o Fluminense conseguia escapar disso aí, ou o Fluminense ia para a segunda divisão e a torcida ia ficar devastada. Foram erros infinitos, tudo que se fazia dava errado, tudo que se tentou não foi bom, mas hoje nós tivemos ele aqui, Deus. Porque esse time merecia, a diretoria merecia, mas o torcedor do Fluminense não merecia cair para a segunda divisão. O torcedor do Fluminense esse que teve junto do time o tempo todo, em todos os momentos, com uma média de público sensacional. E a galera veio aqui no Allianz, um esforço, um sacrifício de centenas de torcedores do Fluminense, são 2.000 torcedores, se eu não me engano, e veio aqui, se esforçaram, vieram de carro, de ônibus, de avião, de tudo que vocês imaginarem, para estar aqui nesse jogo aqui difícil, um jogo onde a gente não tinha um alento no Allianz Parque. Eram 10 jogos, 9 derrotas e um empate, e a gente ia depender dos resultados dos outros. Sabíamos que o Bragantino ia ganhar e ganhou de 5, né? E sabíamos que o jogo do Atlético Mineiro era um jogo estranho, pela não qualificação do Atlético Mineiro esse ano, pelo Atlético Paranaense também não querer cair, era um jogo com uma tendência de empate. E se tivesse acontecido o empate, nós teríamos caído, caso o Fluminense não pontuasse aqui. Então a gente tinha esse medo, né? E aí viemos para cá, nervosos, uma ansiedade, todo mundo que eu falava, nervoso, angustiado, você em casa angustiado, desesperado, famílias com pai, filho, mãe, avó, avô, um negócio assim absurdo. E a gente começa o jogo aqui numa expectativa, numa tensão danada, todo mundo com telefone nos outros resultados também. E aí começou aquele jogo, aquela tensão, o time do Fluminense se esforçando dentro do cenário, dentro da capacidade do Fluminense, jogando acima do que tem jogado o Fluminense, né? O Fluminense jogou numa condição acima do que o Fluminense vem jogando, mas a gente sabe das limitações desse time, desse elenco, a gente sabe que muita coisa tem que mudar. A gente está muito feliz por esse alívio, pela não queda, mas a gente sabe que muita coisa vai ter que mudar, e mais para frente da live eu vou falar muito sobre isso. Mas a emoção foi descomunal. A emoção, quando o Fluminense fez o gol, foi uma coisa muito forte. Foi uma coisa muito forte para todos nós, vocês em casa e nós aqui no Allianz Parque. Comemoramos muito o gol e era uma sensação de medo, porque a gente sabia que aquele gol não garantia nada, porque aquilo podia mudar, né? Aquilo ali podia mudar a qualquer momento. Então hoje eu tive um desgaste emocional muito grande no estádio, porque é uma destruição. Seria uma catástrofe o Fluminense cair para a segunda divisão, depois de todas essas histórias do passado, essas mentiras, essas canalices que as pessoas falam no Fluminense, né? Não teve culpa de nada, tem que se falar 500 mil vezes, mas mesmo assim todos acusam o Fluminense de tudo. E se o Fluminense cai agora, ia ficar muito ruim. Em um ano com decisões erradas, o presidente foi péssimo esse ano, né? As coisas, tudo que tomava de decisão, de compra, de técnico, tudo, nada acontecia, nada dava certo. E foi uma merda. Isso nós vamos falar mais à frente, que precisa ser mudado para 2025, a gente não passar nunca mais isso, que a gente nunca mais passe isso. Lembre-se desse ano de 2024 para nunca mais passar por isso. O Fluminense não pode passar por isso. E o seu torcedor não merece passar por isso, por tudo que o torcedor do Fluminense já passou. E hoje aqui, quando o Bragantino foi embora, né? O Bragantino foi embora, começou a fazer gol, e o Atlético Mineiro empatado com o Atlético Paranaense ali naquele jogo que a gente, né, não sabia o que podia acontecer. E se o Fluminense não faz aquele gol, a gente fica naquele empate. Mesmo com o gol, a gente sabia que o Palmeiras tem time para fazer 2 gols em 5 minutos. Então foi uma angústia, e o time do Fluminense, jogando, tabelando, quando tinha que bicar, bicava, né? Se esforçava, marcava a bola. A gente não pode reclamar da postura do time hoje. Hoje o torcedor do Fluminense, ele tem que estar orgulhoso. Porque o time jogou, o time lutou, o time não queria cair. Tá? Então, assim, Deus viu isso, tá? Ele mandou energia pro time. Não sei que tem gente que não é católica, não acredita em Deus, né?
mas eu acredito muito e me norteio por ele na minha vida. E eu estava respondendo as pessoas dessa maneira: se Deus achar que a gente tem que permanecer na primeira divisão, se ele achar que a gente não merece passar por isso, nós vamos ficar na primeira divisão, né? Só por Deus, porque o time não está bem, o time está ruim, o time está mal, o time não está legal, o time joga mal, não consegue finalizar a bola, né? E o Fluminense lutou. A gente pode, uma jogada ou outra, perdeu o erro de jogada, mas lutou. O Fábio é um monstro no gol, Thiago Silva frio, fazendo as jogadas, Thiago Santos também. Quando tinha que isolar, também isolava um pouco, às vezes querendo dar um drible a mais, mas também entendendo a necessidade de jogar para frente. Fuentes, bem melhor, né, que o Barbosa. O Xavier, toda vez que tinha que zunir, botava lá para frente também a bola. Achei Nonato muito bem, né? Nós não tivemos o Ganso, né? Eu nem sei se, acho que nem entrou, né? Lima, Cano, aquela dificuldade sempre, né? Serna é o esforço, né? Serna é o esforço, porque é o jogador muito atolado com a bola, mas lutava, brigando e conseguiu fazer o gol também. E o Fluminense foi fluindo, né? Foi levando isso, foi importante o primeiro tempo, né? A gente ter feito aquele gol, foi importante aquele resultado, nos dava aí um alento, né? Uma expectativa. Deixou o torcedor do Fluminense um pouco mais calmo, mesmo sabendo que o Fluminense poderia tomar a reversão do Palmeiras. O Palmeiras jogando com vontade, querendo, né? Voltou para o segundo tempo melhor ainda. O Botafogo tomou o empate de São Paulo, eles se empolgaram no estádio. O Palmeiras lutou, o Palmeiras tem um elenco muito forte, um time competitivo, né? A torcida não estava tão euforizada que sabia que o Botafogo dificilmente iria perder o título para o São Paulo. Iria perder o jogo para o São Paulo, o Palmeiras ser campeão. Mas aquilo estava deixando a gente nervoso. O Palmeiras poderia muito bem fazer um gol, fez aquele gol que foi para o VAR e foi anulado o gol, né? E a torcida se empolgou ali querendo que virasse, porque no fundo, o torcedor do Palmeiras queria que rebaixar de repente o Fluminense, né? Por todas essas histórias, todas faladas aí, a gente recebe algumas mensagens, tem que conversar, tem que explicar, mas a verdade é que as pessoas têm essa amargura no coração, por mais explicado que seja. E eu vendo ali o sofrimento das pessoas, criança, né? Um desespero, cara, com o santo na mão, olhando o celular, o outro ajoelhava. Cara, que loucura que foi isso aqui. Que loucura que foi isso aqui. Que loucura. E aí o Fluminense ganhando de 1-0 e a gente, com medo de tomar um gol, e aquilo ali abalar a estrutura do Fluminense, a gente sabe que abala a estrutura do Fluminense. E o Fluminense tentando, fazendo contra-ataque, passando a bola, indo para um lado, indo para o outro, mas o Fluminense botou muitas bolas para frente mesmo, para poder botar para longe da nossa área, para a gente não correr risco. E o jogo passando, a Bragantino já definido, o Diniz ganhou lá, quer dizer, até isso a gente conseguiu, né? Passou o Juventude. Se tivesse perdido do São Paulo, o Juventude teria caído, né? O Juventude teria caído se tivesse perdido do São Paulo. E aí você vê o time naquela agonia, depois no final entrou o Keno, né? Se tivesse jogado mais tempo, talvez a gente tivesse chance. O Fluminense ainda teve 2 chances cara a cara de gol no final. O Fluminense teve 2 chances cara a cara de gol para fechar aquilo ali. O desespero da gente. Mas conforme o tempo passava e a gente via... Aí teve o gol do Atlético Mineiro, o Hulk bateu um pênalti, parece que defendeu e ele no rebote pegou. Aquilo foi mais um ponto para a gente, né? No sentido de ter aquele lastro ali ainda do Atlético Mineiro estar ganhando. Se o Fluminense tomasse o gol e o Atlético Mineiro sustentasse aquela vitória, o Fluminense também, se o Palmeiras virasse, a gente também permaneceria pela vitória do Atlético Mineiro, mas era muito vulnerável aquela vitória. Se o Fluminense toma a virada, talvez o Atlético Mineiro chegasse e ficasse mais assim à vontade e tomasse o gol, e aquilo deixava a gente ansioso, todo mundo contando no relógio, olhando o tempo, e aí olhava aquele SofaScore, né, e todos os resultados ali e tal, e olha, e aí começou a contagem regressiva, faltava 10 minutos, e aquela agonia, e os jogadores do Fluminense isolando a bola, fazendo um pouquinho de cera quando caía, né, é normal, o Fluminense precisava naquele momento segurar o jogo, e isso faz parte do futebol, você no momento agudo tem que segurar o jogo, e o Fluminense conseguiu no Allianz Parque pela primeira vez vencer o Palmeiras num jogo que o Fluminense tinha que vencer. O empate servia, mas era importante a vitória. Um time zombado aí, esse time por muito, vai cair, jornalistas falando que o Fluminense ia cair, né? Teve aquele menino que fez um vídeo, eu não sei quanto tempo atrás, falou que ia cair. Eu quero ver a cara desse cara de bunda, desse cidadão agora. Além de não cair, foi para a Sul-Americana. A cara de bunda. Eu teria vergonha. Como é que uma pessoa ela fala isso, né? Como é que um jornalista fala isso, né? É um desrespeito com o clube. Mas é que tem gente que gosta do like do ódio, né? Eu não é minha praia. A pessoa pode até não gostar de mim, mas não vai ter like do ódio. Não vai ter like do ódio. Tanto que é que eu não vou para esse lado de zoar ninguém, porque eu sei que dá like, eu sei que aumenta engajamento, eu sei que o pessoal vem,
mas eu não vou destratar torcedor dos outros clubes, zombar, sacanear, para ter ódio dos outros, para todo mundo vir via live para ver eu com raiva. Assim, não é o meu perfil. Eu sei que pessoas queridas que eu gosto desse perfil também de fazer, eu admiro, mas eu não tenho essa condição. Então, eu não vou fazer, não vou zoar ninguém, eu não vou falar que vai cair, que já caiu. E o cara falou, e agora eu quero ver a resposta desse cara, quero ver o que ele vai falar. Quer dizer, na realidade vai falar qualquer coisa, né? E a gente foi massacrado, a gente começou, vocês têm que lembrar, a gente estava com 6 pontos. Na 13ª rodada, o Fluminense tinha 6 pontos. O Fluminense virtualmente muito, muito mal. Para recuperar aquilo ali ia ser muito difícil. E a gente, cara, eu já falei 500 mil vezes, o Fluminense é o único clube do Brasil que não tem direito, que a gente não tem esse direito. Cara. Então o presidente tinha que ter se virado o máximo durante o tempo todo para não deixar isso acontecer. Ainda bem que finalizou bem, porque se finalizasse com queda, sinceramente, eu, na minha visão, era uma destruição da instituição. Mas, assim, não cabe um rebaixamento do Fluminense, e eu mesmo também tinha convicção que, para mim, o Mário, num rebaixamento, na minha visão, não tinha condição nenhuma de permanecer no Fluminense, na minha visão. Mas que se o Fluminense conseguisse sair, ele tinha que ter humildade, vir falar com a torcida do Fluminense, né? O presidente tem que vir falar com a torcida do Fluminense, reconhecer os erros, que ele não reconhece os erros. Isso é uma coisa odiosa, né, por muitos. Né? Tanto que aqui no final do jogo xingaram ele. O Fluminense livre foi xingado aqui no estádio. E ele tem que, o presidente ele tem que entender que ele precisa vir falar com o torcedor com mais humildade e reconhecer os erros. O não reconhecimento dos erros é das piores coisas que possa ter no ser humano. Você não reconhecer. E ele precisa reconhecer. Ele precisa reconhecer as falhas, os erros, aonde ele errou, falar com o torcedor, mostrar humildade, que também todo mundo tem horror dessa não humildade. Uma coisa é você falar com a pessoa, ter uma fala, ter um diálogo e aquilo ali, nada demais. Outra coisa é a pessoa ela passar essa situação de uma maneira geral para as pessoas. Então ele tem que vir falar com o torcedor, tem que reformular. O presidente Mário, ele tem que mudar. E a torcida tem que atormentar. Porque esse susto a gente não pode passar de novo. Então o presidente do Fluminense ele tem que colocar um vice de futebol, ele tem que ser obrigado a colocar um vice de futebol, ele tem que colocar um diretor de futebol, como os grandes diretores dos clubes aí que tem, um cara que chegue, que faça coletivo, que passe os problemas para ele, para não deixar ele exposto aí o tempo todo, porque ele não faz. Ele não dá para a pessoa fazer e não faz. Aí ontem fez aquela entrevista ali, que foi criticada por todos, é lógico, para fazer aquilo ali. Né? Aí foi fazer por quê? Para poder hoje, caso perdesse ou caso não perdesse, ou caso conseguisse a vaga, ele ter moral para falar, para dizer que não. Eu antes do jogo eu falei, então estou aqui para falar. Então são coisas que são conceitos que eu acho que ele tem que ver. Ele quis ser o presidente, ele é o presidente do Fluminense, e ele tem que mudar isso aí, cara. Tem que mudar porque, olha, hoje eu vejo uma grande parte da torcida do Fluminense realmente muito desconfortada com ele, mas são muitos torcedores da arquibancada, vêm falar comigo, não são poucos, são muitos, que ele tem que mudar, ele tem que mudar a postura, ele tem que mudar essa pirâmide, né? Esse esqueleto do Fluminense, ele tem que ser só o presidente do Fluminense e ter as pessoas abaixo dele para trabalhar. Ele tem que fazer isso. Se ele não fizer isso, o torcedor tem que cobrar, atormentar até ele fazer. Porque não é possível que ele não chegue e não vá botar um vice-presidente de futebol, que está no estatuto. Eu não sei por que não tem. Ele aglomerou o cargo. É bizarro isso. Porque ele é tudo e, ao mesmo tempo, aí não responde, não tem posicionamento. Você vê alguns clubes, quando dá um problema, o Flamengo, o Marcos Braz vai falar, no Cruzeiro, o Alexandre vai falar. Ele tem que ter alguém para falar, tem que ter alguém para chegar junto no vestiário. O Fred estava lá e tudo, mas também outro que não falava também. Era um cara que não tem que falar com a imprensa, tem que falar para mim, tem que dar satisfação para o torcedor. O torcedor é o bem máximo da instituição. Se não for o torcedor, pode fechar a porta do clube, acaba o clube. Então ele tem que fazer isso, ele tem que botar um vice de futebol, que dá confiança dele, lógico, mas um vice que possa produzir, ele tem que colocar um diretor de futebol, ele tem que mandar uma barca embora, mesmo os jogadores que têm contrato, ele tem que negociar, ele tem que sair. Ele não pode ficar com o Renato Augusto no elenco. E não adianta a gente estar falando isso aqui, ele de teimosia não tirar, porque está sendo falado e ele não trabalha sob pressão. Vai estar errado, porque ele não escuta a externa. Isso que eu estou falando, que outros canais falam, ele não escuta. Ele discute as coisas dele junto com os pares dele dentro do clube.
Ele não quer saber o que o Vilela acha, ele não vai basear nada da decisão dele pelo que eu estou falando, pelo que qualquer pessoa está falando. Que já é uma falta também, na realidade que eu vejo, de humildade, para ele poder ouvir tudo e poder peneirar isso e ver aonde que ele pode estar errado e tentar corrigir. Porque o torcedor do Fluminense, Mário, não merece passar isso que passou. E você foi responsável por isso. E eu estou muito à vontade para falar sobre isso. Porque eu, quando tiver que elogiar, eu elogiei, quando eu tive que falar bem da pessoa dele, eu falei, mas eu sempre disse aqui e sempre falo para ele, se eu tiver que chegar e criticar e falar e bater, você vai ter de mim. Ele falou, fica à vontade, entendeu? E eu tô vindo numa batida porque eu tô vendo que as coisas estão erradas. Já fiz tudo o que tinha que ser feito. O clube estava indo pro lodo. Hoje foi Deus que esteve ali, o time teve postura, Deus iluminou o time, para o time ter a postura que teve dentro de campo e tirar a gente dessa merda. Vocês imaginem hoje, se eu estivesse fazendo essa live aqui como rebaixado, como é que ia estar? Um mix de ódio com desespero. Se eu tivesse que estar fazendo essa live aqui como rebaixado, Fluminense rebaixado para a segunda divisão, como é que ia ser essa live? Emocionalmente. Eu emocionalmente estou destruído por dentro. Eu estou feliz, mas ao mesmo tempo desgastado. Eu sei lá o que está fazendo com a minha saúde. Eu não sou garoto. Eu não sei o que está fazendo com a minha saúde, mas o estado que eu fico é terminal. Porque eu amo demais o Fluminense, né? Eu tenho um canal por circunstância que aconteceu ao longo da minha vida, mas a minha vida inteira eu fui assim com o Fluminense, entendeu? Nos últimos 3 anos e 6 meses eu tenho um canal, mas antes disso, a minha vida inteira eu estive no Fluminense, em tudo. Queria fazer um pedido a você que chegou ao final desse vídeo. Se você gostou do conteúdo do meu canal, do conteúdo desse vídeo, e puder me dar essa moral se inscrevendo no canal, ativando notificação, deixando o like, indicando para amigos, eu vou ficar muito honrado e muito agradecido pelo carinho. Tá legal? Muito obrigado e até o próximo vídeo.